Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? En el video de hoy vamos a hablar como una verdadera paraguaia. Olá, olá, que tal, gente? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse canal, ele tem recebido muitas visitas dos paraguaios. A gente sempre mostra aqui, né, sobre o Paraguai, sobre Encarnação, especialmente, porque Paraguai tem vários outros lugares, né? Mas eu falo muito de Encarnação porque é onde eu tô vivendo as minhas experiências aqui. E muitos paraguaios passam por aqui, deixam as mensagens agradecendo. Mas eu acredito que esse vídeo de hoje especificamente, ele vai servir mais para os brasileiros. Porque a gente tá aqui, aproveitar que a gente tá aqui em ritmo paraguaio, sentado na cadeirinha, assim como os paraguaios fazem muito. Tá um calor e um calor assim absurdo, né? Essas semanas que a previsão é de muito calor, com sensação térmica chegando 41, 45 graus. Então, uma sensação térmica de muito calor. E agora acabou a energia, né? Foi geral da cidade, assim. Então não tem condição de usar, não tem como pôr ar-condicionado, né? Acabou a energia. Aí a bomba aqui de casa, ela fica bem ali. E aí ela para de funcionar, então a gente fica sem energia e sem água. E aí eu quero iniciar isso falando desse vídeo, e a gente assiste alguns vídeos de outros canais, grandes inclusive, de pessoas, de brasileiros que querem mudar para o Paraguai. E aí eu quero trazer um pouquinho, não, assim, não é deturpar, não é falar mal, não é nada disso, tá? Mas é falar de outras realidades que também pode acontecer aqui, porque muitas vezes a gente mostra o lado muito bom, é obviamente que a gente vai querer mostrar o lado bom, porque tem muita coisa boa no Paraguai. Mas é preciso que criar também uma consciência de que, como tudo na vida, existe dois lados. É a mesma coisa de eu vender a ideia para vocês de maternidade, que ser mãe é uma maravilha, ainda mais mãe de 4 crianças, e não é assim. Tudo tem os seus dois lados. Ser mãe muitas vezes é muito difícil mesmo. Mas esse é um cargo, uma responsabilidade minha. E obviamente que eu não trocaria meus filhos, e tudo que eu faço com muito amor, com muito cuidado e dedicação para eles. Mas não é uma tarefa fácil, não é todo mundo que conseguiria fazer isso. Falando no gato, vem o gatão. Então, não é todo mundo que conseguiria, né? E a mesma coisa mudar para o Paraguai, né? É muito gostoso, é muito legal. Eu estou amando, porque aqui tem tudo aquilo que eu preciso. Mas, gente, é para todo mundo? Não, definitivamente não é para todo mundo, né? Então, assim, o que a gente tem visto, muitas empresas, por conta da questão política, mudando para cá, mas a empresa em si, não as pessoas, né, que querem morar aqui, porque é um outro estilo de vida. E quando eu falo aqui, eu desconhecendo Cidade do Leste, eu passei por lá, né, não sei como é que é exatamente, e Assunção ainda não fui. Mas o que eu sei é que é uma grande capital, né, uma grande capital. E como eu falo muito com mães aqui, famílias que querem mudar para Encarnação, você precisa saber exatamente o seu estilo e o que você busca, porque de fato pode ser que você chegue aqui e se frustre com tudo que você vê. Quando a gente faz um trabalho, desenvolve um trabalho mostrando o lado da cidade, é como se você visse aqueles restaurantes que o pessoal vai mostrar o Instagram e não vai mostrar os bastidores da cozinha, se tá limpo ou não. Né, ele vai mostrar o lado legal de estar naquele restaurante, mas ele não vai mostrar os bastidores daquilo que acontece. E aqui é a mesma coisa, eu vou mostrar para você o lado legal da cidade, porque eu não tô aqui para falar mal da cidade, mas eu quero te falar tem algumas perguntas que me fazem, e aí muitas vezes eu não sei responder, né? Então uma delas é: o Paraguai é para mim? Paraguai não sei se é para você. Você precisa decidir a vida que você tem hoje, aquilo que você quer e o que você está disposto a abrir mão, né? Então, por exemplo, assim, Paraguai, para você ganhar dinheiro, Encarnação não é o lugar, tá? De verdade, assim, não é o lugar para você ganhar dinheiro. Por que, Isa, né? Porque esse monte de terreno, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o que tá acontecendo aqui na realidade, gente, assim, tem muito terreno no Paraguai, de fato. Ah, olha isso, ó o perigo. Ó, ser mãe, tá vendo? Você quer gravar um vídeo, não dá. Ainda com calor. Tomas do coração. Misericórdia. Aí é mosca. Então, assim, você
o que acontece? Tem muito terreno? Tem muito terreno. Claro que tem muito terreno, mas tem muitos terrenos que nem o paraguaio quer. Entendeu? Por quê? Porque, gente, pelo que eu tô vendo, pelo que a gente tá vendo aqui, não tem estrutura. Então não adianta você falar assim, cara, tenho muito terreno e eu vou até lá e vou comprar esse monte de terreno, mas não tem infraestrutura para você poder fazer suas construções. Ah, Isa, mas aí terreno valoriza. Valoriza, gente. Só que se você não tem uma coisa chamada necessidade, ele vai demorar muito mais para valorizar. Então, assim, o que acontece comigo e com o meu marido, eu acho que não sei se eu falei em alguns outros canais, a gente empreende há 11 anos, né? E aí, com isso, a gente já se passou por vários caminhos, vários. Então, a gente já faliu 2, 3 vezes. Então, a gente parou de ser moleque, né? A gente não tem mais maturidade, né? Por mais que seja essa carinha, né? Nueva, muito nueva. Mas eu já tenho 39 anos e a gente passou por muita coisa, né? Então a gente não se ilude mais, não se emociona. Quando a gente falou em Paraguai, a gente falou, cara, vamos lá conhecer, vamos ver o que tá pegando lá e depois, se for interessante, a gente faz o investimento lá, se for interessante. A gente vai ver o que tá acontecendo. Diferente de muitos brasileiros que vieram pra cá e já chegaram compraram lá do Brasil mesmo. Entendeu? Vieram aqui só, mal conheceram aqui, já compraram, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque aquilo lá, você vai comprar um pedaço de terra? É pedaço de terra, sim. Tem muita gente que fez dinheiro? Fez, sim. Mas pelo que eu vejo, as pessoas que fizeram dinheiro, porque elas já tinham uma grana reservada e compraram num lugar que já tá valorizado. Entendeu? Diferente de você pegar um terreno super mega barato no meio do nada, e aí você colocar um dinheiro lá, deixar esse dinheiro engessado lá, para depois, muitos anos, você conseguir ganhar esse dinheiro, ter esse retorno, sabe? Então eu particularmente não acho inteligente, né? E é por isso que a gente foi ver alguns terrenos, vimos algumas coisas, mas eu não vi nada de investir. Eu conversei com paraguaios, se eles comprariam, disseram que não comprariam. E não é nem porque eles não valorizam, porque o terreno sabe que não vai dar em nada agora, entende? Então, assim, e outra coisa, tipo, tem essa questão do terreno, que as pessoas, então, se iludem, achando que todo terreno, ele é um investimento. Por exemplo, essa casa que eu tô aqui. Essa casa que eu tô morando, ela é de um alemão. E ele comprou essa casa, é uma casa muito boa, e ela é muito bem localizada. É uma casa... Thomas, olha lá a Maria lá, vai lá na horta. A Maria foi lá na horta. E é uma casa que ela tem uma estrutura muito boa, ela é considerada uma casa nobre, né? E aí, assim, e bem localizada, pertinho do centro. Só que o que acontece? Ele pagou um valor e essa casa, ele fez alguns investimentos e essa casa, ele colocou à venda, né? Mas ele não vai ganhar nada, assim, porque ele comprou a casa, ele fez melhorias na casa, não valorizou o tanto, não valorizou o tanto que ele esperava, né, pelo que disseram pra ele, porque essa febre aconteceu com os brasileiros e aconteceu com os alemães e outras nacionalidades, não valorizava, e ele colocou à venda por um valor muito alto, e assim, essa casa ficou fechada há 1 ano. Então, assim, a gente já vê por uma questão óbvia de que não valorizou o tanto que ele esperava, e já faz algum tempo. E a mesma coisa os terrenos. Então, você até pode comprar os terrenos aqui, mas não espere uma super valorização, tá? Uma outra coisa que os brasileiros têm feito, e eu posso falar porque eu vi acontecer isso, né? Essa questão de documentação, né? O pessoal tá, de fato, exagerando nessa questão da documentação. Eu fiz, sim, desenvolvi um guia para quem quer morar, para as mães que querem morar. Então, porque eu organizei informações, mas lá dentro eu falo de como que funciona essa parte de documentação, que você não precisa gastar $1.000, R$1.500, $1.500, como estão falando. Porque estão cobrando $1.000 por pessoa, inclusive crianças. Então, imagina o valor que não vai dar fora a documentação que você vai ter que fazer, vai ter que pagar a parte
né, junto com o órgão responsável na Migrações. Então, assim, gente, não precisa disso. Primeiro você tem que sentir o Paraguai, para depois você querer a documentação. E o que tá acontecendo? O pessoal que tá vindo para cá tá ganhando dinheiro ou fazendo isso, vendendo, alocando casas, fazendo a documentação e vendendo terreno no meio do nada. Tipo terreno fantasma, sabe? Que você vai demorar muito para valorizar. Que às vezes você precisa checar se tem estrutura ou não no terreno, porque muitos lugares do Paraguai não tem estrutura que chega esgoto, tem infraestrutura na cidade. Por quê? Porque tá crescendo, né? Tá crescendo, mas é um crescimento que não é um crescimento acelerado, né? Então pode ser que algum tempo a gente fale assim, mas agora o brasileiro indo e tal, mas mesmo assim o país é do paraguaio. Então precisa de uma organização geral, né? Para não acontecer. Agora eu não sei o que aconteceu, se é uma coisa comum de acontecer, né? Nunca é a segunda vez que falta luz do tempo que a gente tá aqui. Mas não sei dizer se é alguma coisa que sobrecarregou por conta do calor e muita gente, não sei dizer. Enfim, então assim, gente, aí respondendo essa pergunta, se o Paraguai não é para todo mundo, né, por conta disso, e inclusive essa estrutura, se vier todo mundo, não tem estrutura, né, pelo que a gente tá sentindo. Outra coisa, mercado de trabalho, dinheiro, dá para fazer dinheiro. Eu sou empreendedor, quero empreender de forma local aí no Paraguai. Gente, eu não faria, eu, Isabela, não faria essa loucura. Por que eu falo que é loucura? É uma encarnação, tá? De novo, eu tô falando encarnação. Gente, eu tô suando bicas aqui, ó. Tá. Eu não faria essa loucura, porque o Paraguai, gente... Ô, Thomas, você precisa gravar esse vídeo, cara? Eu preciso gravar esse vídeo? Vai lá com a Mana. Cadê a Mana? Ele quer falar, gente. Ele quer falar enquanto eu falo. Eles são tudo mini youtubers, ó. Lindeza. Então, vou com a mamãe. O que acontece? Tá vendo isso aqui, ó? A gente fica assim, as cadeirinhas, ali vê o vizinho na cadeirinha, ficam os vizinhos na cadeirinha. O Paraguai em si, gente, pensa comigo uma coisa. O Paraguai em si, ele é muito tranquilo. Ele não ostenta, ele não liga, ele usa o carro até esse carro se acabar. A casa é tranquila, é uma casa que é para uso sem ostentação, sabe? É uma casa básica, assim. Tem umas casas bem lindas aqui, mas não é que não tem, tem sim. Mas não é igual o brasileiro, que ele coloca um monte de gadgets, coloca um monte de coisa nessa casa. Não, gente, ele é básico, ele é sóbrio, essa é a palavra, sabe? Até brincando assim, né, que você vê, nem capacete eles usam, sabe? E muitas vezes você vê 4 pessoas em cima de uma moto, e uma moto aqui ela é vendida de super baixo preço. Então, os costumes, o Paraguai, ele valoriza muito estar com a família, ele valoriza muito passar um tempo com a família sentado. Todo dia eles tomam tereré, e ficam em roda. Pode ver, se você passar aqui, pegar na rua assim, você vai passar, eles estão tudo sentadinho tomando tereré, né? Eles ficam muito tempo fazendo assim, isso. É o estilo de vida deles. Eles, por exemplo, não ficam no shopping comprando. Ontem eu fui no circuito comercial. Gente, vazio. Tipo Brás de São Paulo. Vazio. Não tinha ninguém. Então, você pega... Não é esse consumo exacerbado. Eles, tipo assim, abaixo da temporada, você vai... Eles vão na praia, assim, um pouquinho no final do dia, porque é muito calor. E depois, cada um vai para suas casas, eles somem da cidade. Tipo, a verdade é essa, eu não sei. Eles estão cada um nas suas casas. Aí eu te pergunto, a gente tá no Paraguai, né? Tem muitos brasileiros aqui no Paraguai, tem. Mas mesmo assim, o volume, ele não é tão grande a ponto de você montar um negócio só dependendo de brasileiro. Entendeu? Ou você faz alguma coisa que você vai servir o Paraguai, mas ainda vai ser muito pouco. Você vai vender cachorro quente? Você vai vender doce? Mais ou menos assim, gente. Quanto que representa? Quanto que representa isso, entende?
Ah, mas eu não quero ficar rico. Tá bom, mas pode ser que você trabalhe e você nem as contas consiga pagar com esses hábitos. Eles não têm hábitos de ficar gastando dinheiro, de ficar comprando roupa cara, de ficar... Tem a Nata que tem restaurantes bons aqui, claro que tem. Mas não é a maioria, gente. Pelo menos aqui em Encarnação. Eles são muito tranquilos, entende? Então eu não faria essa loucura, porque você vai passar necessidade sim. Se a gente não depender, se a gente tem fonte de outros lugares, se a gente trabalha de forma digital, nossa equipe é uma equipe que ela tá pelo Brasil e pelo mundo todo. Os nossos clientes estão pelo Brasil e pelo mundo todo. Agora a gente tem fonte de renda em dólar, né? Agora a gente tá construindo em euro. Então, assim, a gente não depende da fonte de renda daqui. Aí tudo bem. E o tudo bem até vírgula. E depende do que você quer com a sua família. Qual o estilo de vida que você quer viver. Se você é uma pessoa que gosta de gadgets, de coisa, de marca, de luxo, não venha para o Paraguai que você vai quebrar a cara. Aqui é assim, ó. Eu amo chinelão. Eu tô muitos dias com esse aqui, top. Porque é muito quente. Roupas confortáveis. O carro aqui é básico. É tudo muito básico, muito sóbrio, gente. Então, eu não faria essa besteira, sabe? De você se iludir. As terras aqui, ó, se você pega a rua de terra... terra não, empedrada, né? Por uma questão de escoamento, por uma questão de estrutura mesmo. Então, assim, eu admiro muito isso, eu amo isso. É como se você tivesse em outra década, assim, sabe? Outro estilo. Eu aprecio demais, mas se você não for esse tipo de apreciar essa paz, não venha. Você vai se lascar, você vai ficar estressado. Mas eu não me importo. Eu amo essa natureza. Eu amo sair na rua. Oh, Thomas. Cara. Eu amo sair na rua. Eu amo sair na rua e sentir isso. E ver esse mato. Eu acho a coisa mais linda. Mas por quê? Porque eu chego aqui na minha casa, tem ar-condicionado tudo quanto é lado, tem uma bomba aí gigante, daqui a pouco volta a luz, tem câmera de segurança, tem cerca elétrica, tem um mega quintal, é uma casa muito boa, gostosa. Você pega uma casa véia, uma casa ruim, uma casa pra passar sufoco no Paraguai, não venha. Vai se lascar, entendeu? Se você vier numa condição boa, numa casa boa, a gente come em bons lugares. Gente, é outro esquema de vida. Por isso que eu tô falando, eu tô vendendo um médico de Paraguai de coisa legal. Eu recebi uma mensagem de uma moça que ela falou assim... eu moro no... Putz, peraí. Ela falou, eu pago R$700 de aluguel. E eu queria saber se dá para ir para o Paraguai, porque estão vendendo a ideia de que o Paraguai você vai, assim, pode vir sem dinheiro que você vai se dar bem. Não é assim. Não venha. Primeiro que você chegou um monte de brasileiro que quer te vender terreno furado. Ou então casa para você fazer Airbnb, que estão te falando que vai dar dinheiro e não vai dar, tá? Então estão vendendo muitas ideias de que não vai dar certo. Eu fui lá ver uma casa de Airbnb, falar, não, vai ser bom. Não é rentável, não é. Eu fiz os cálculos, todos os cálculos, não é rentável, esquece isso. Fora taxa de câmbio. Bom, acalmei aqui. Bom, gente, e aí eu tava dizendo, nesse tempo que eu tava conversando com vocês... a gente estava conversando no grupo de brasileiros ali que a estrutura, né, que a energia é bem barata, mas a estrutura em si, ela é uma estrutura, eu não tenho infraestrutura, como eu falei para vocês. E nesse meio tempo também, mais brasileiros voltando pro Brasil. Vendendo tudo novinho, gente, que dó. Tipo assim, pagou 5 milhões no sofá, vendendo por 3 e pouco, perdendo dinheiro.
né? Então, assim, o que eu falo para vocês? Nós que estamos aqui temos a obrigação de mostrar o lado bom, mas também temos a obrigação de falar a realidade que é aqui, entende? Então, não vê, ó, por exemplo, foi o que eu falei, eu trouxe tudo inflável. Tudo inflável. Vocês viram aí, vocês acompanharam no canal. Por quê? Porque quando a gente tá brincando de casinha, principalmente com 4 crianças. Ó, que eu falei pra vocês, ó, sem capacete, tá vendo? A gente tá brincando de casinha, entende? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente faz. Se chegar num país desconhecido, pegar a sua economia, seu dinheiro e equipar a casa como se fosse o lugar, a salvação da tua vida, gente, não cometam essa besteira. Não achem que o Paraguai vai ser a salvação da vida de vocês. Entendeu? Não achem isso. Ó lá, inflável, ó. Eu comprei. Presta atenção. Esse quadro meu é um quadro que me acompanha há muitos anos. Na outra casa, eu trouxe ele enrolado. Comprei um negocinho de grampeador que eu paguei R$ 37 e trouxe ele. O tapete, eu paguei... acho que foi R$ 70 na Shopee, trouxe dobradinho. Então, qualquer lugar do mundo que eu for, eu posso levar ele. Inflável, vou murchar ali, acabou. Entendeu? Agora, você pagar 5 milhões de reais, 5 milhões equivale, é só você dividir, agora não vou fazer as contas aqui, mas você pega 5 mil e divide por 1.200, você vai saber, é um sofá caro, né? Pra você, e nós não falando só de um sofá, geladeira nova, você tem a mesa nova, tapete novo, máquina de lavar nova, tudo novo, gente. Então não cometam esse erro, pelo amor de Deus, sabe? Tem que tomar muito, muito cuidado com isso. E de brasileiros que vieram de uma alicuia, pegaram as economias, montaram uma casa top, porque falaram que o Paraguai é a libertação da vida delas, porque a economia do Brasil tá ruim, a segurança, e de fato, né, não tá assustador. Mas, gente, cuidado pra você não vir aqui e ficar pior do que você tava antes, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, porque é um outro país, tá? Então, é isso que eu queria dizer. Reflita. Quer vir pra conhecer a Encarnação? Venha. Passa 10 dias, gente. Ah, mas eu não consigo. Então, passa 10 dias aqui. 5 dias é muito pouco para você conhecer e sentir. Vem aqui com tranquilidade, para você sentir o que é. Entendeu? Para você sentir o que é. Porque você pode, vou ficar só 5 porque eu não posso trabalhar. Então, se você depende tanto assim do seu trabalho que você não pode ficar 10 dias aqui, então é pra você não fazer essa mudança. Porque se você não tiver tempo de conhecer o lugar que você vai passar mais tempo, você não tá pronto para mudar. Entende? E eu tô colocando esse conteúdo para quem quiser se aprofundar mais, saber mais o que tem a cidade, para quando vier ter tudo organizadinho já. O link está na descrição, porque eu não vou ficar fazendo conteúdo de graça, né? Óbvio, porque de graça nada é valorizado. E se você não tiver R$ 100 para comprar esse guia também você não está preparado. Não venha sem dinheiro, não venha esperando que você vai fazer muito dinheiro ou vai economizar a ponto de você não ter se planejado, falar, eu sei, tudo barato e eu vou me planejar, só que sim, é mais barato, mas ainda assim, você precisa pensar que, por exemplo, aqui, você precisa pessoalmente resolver as coisas, então você precisa dispor desse tempo, porque no Brasil ele é tudo muito mais rápido, porque a gente tem estrutura, tem internet, então você resolve as coisas mais rápidas. Aqui não, aqui você tem que ir pessoalmente, então você precisa dispor de tempo, e o tempo que você está se locomovendo, você está deixando de produzir coisas que você precisa produzir, tá? Então, em outro vídeo eu quero falar mais disso. Se por acaso for de interesse de vocês, deixa aqui nos comentários, tá? Se esse conteúdo tá ajudando, porque essa conversa franca, ela precisa existir, tá bom? Então, é isso, gente. Eu já falei pra caramba já. Então, até o próximo vídeo e é nóis!